Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo faz um elogio a um pagão. Nem em Israel eu encontrei alguém que tivesse tanta fé. E o elogio da fé desse pagão foi algo que foi tão enfático da parte de nosso Senhor, que tocou o coração dos fiéis desde o seu início, de modo que chegou mesmo a entrar na Santa Missa. Todos os dias, quando participamos da missa, o sacerdote apresenta a Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Aquele ato de fé, o contexto, vocês acabaram de ouvir, o oficial romano tinha alguém na sua casa doente, gravemente doente. Ele pede a nosso Senhor, ele apresenta a sua necessidade. Nosso Senhor generosamente diz: eu vou curá-lo. E ele diz: Senhor, não precisa ir, porque eu também tenho, o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu tenho subordinados, da mesma maneira que o Senhor tem. A mentalidade aqui é o quê? Os anjos da cura. O Senhor tem subordinados ao Senhor, como eu também tenho. E quando eu digo a um subordinado meu: vai, ele vai. Ou faz isso, ele faz. Executa isso e ele executa. Então, da mesma maneira, o Senhor não precisa ir até a minha casa. Interessante, porque ele acreditou no poder de nosso Senhor. O Senhor simplesmente, pela sua palavra, o Senhor realizará isso. Ele não queria ver para crer. Imagine se for uma historinha, ele disse: então tá bom, está curado, só para se livrar de mim. Não, ele acreditou em nosso Senhor. Então, pela palavra, o Senhor realizará. Se o Senhor disser, está dito, eu creio. Foi isso que ele falou. E nosso Senhor se admirou daquela tamanha fé. A igreja então pega esta realidade e coloca dentro da Santa Missa, como que um convite a todos nós, para que nós façamos a mesma coisa, isto é, da mesma maneira que aquele oficial romano teve tamanha fé na palavra de nosso Senhor, nós somos chamados também a ter uma fé semelhante na palavra de nosso Senhor. Que palavra? Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Lá em João, capítulo 6, o famoso, e espero que bem conhecido de todos nós católicos, o capítulo 6 de São João, em que nosso Senhor fala com clareza meridiana a respeito da fé eucarística, da sua presença, da transformação do pão e do vinho no seu corpo e no seu sangue. Ele diz aqui, João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esta é a palavra de nosso Senhor. Nós cremos porque Ele o disse. A nossa fé, meus irmãos, ela se baseia primeiramente na palavra de nosso Senhor. Dizendo isso, eu não estou afirmando que nós não possamos nem devamos compreender aquilo que nos for possível compreender. Não, é claro que nós podemos buscar compreender aquilo que nos for possível,
Mas o primeiro ato, a nossa fé se baseia primeiramente na palavra de nosso Senhor. Ele nos revelou isso. E porque Ele nos revelou, eu creio. É nesta palavra que eu creio. Se os meus sentidos, no caso aqui da Eucaristia, se os meus sentidos não conseguem alcançar plenamente, os meus sentidos então se prostram em adoração à palavra de nosso Senhor. Ele disse, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia, o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade estão tão presentes aqui no altar, como estão presentes no céu, sentado à direita de Deus Pai. Imagine, meus santos, quando nós participamos da Santa Missa, ou quando nós visitamos a igreja que tem um sacrário, nós temos a certeza de fé, de que nós encontramos Jesus verdadeiramente presente, sem diferença alguma, na Eucaristia, como está presente no céu. Mas padre, eu não vejo o corpo de Cristo, a humanidade de Cristo, nem a sua divindade, né? Porque também na cruz, nós daqui a pouco iremos lançar um olhar sobre o hino Adoro-te Devote, em que Santo Tomás diz isso. Na cruz, nós não víamos a sua divindade, nós olhávamos e éramos chamados a fazer um ato de fé. Eu creio que Ele é Deus, meu Senhor e meu Deus. Mas nós não víamos a sua divindade, víamos apenas a sua humanidade. Na Eucaristia, nem a humanidade, nem a divindade. Nós não vemos nada, mas porque Jesus nos falou, nós dizemos, eu creio, porque a verdade não mente, porque a verdade não se engana, nem engana. Nós podemos ter 1000 dificuldades de explicar como é que o Deus Criador de todas as coisas que o mundo não pode conter e que contém todas as coisas está contido no sacrário. Nós temos muita dificuldade para explicar, mas não temos dúvidas. Nem 1000 dificuldades fazem uma dúvida. A dificuldade habita em nós, por causa da nossa limitação, por causa da nossa criaturalidade. Nós somos criaturas. Como é que o mosquitinho pode querer explicar o ser humano? O mosquitinho não consegue explicar o ser humano, porque o mosquitinho é uma criatura ridícula, com todo respeito a ele. É uma criatura ridícula, ele não pode querer explicar o ser humano. E como é que o ser humano, criatura ridícula, pode querer explicar os mistérios do Criador? Então nós devemos ser humildes, nos prostrar e dizer, Senhor, eu creio, porque Tu o disseste. Eu por mim mesmo nunca inventaria isso, porque é difícil de acreditar. Mas se Tu o disseste, eu creio e digo, meu Senhor e meu Deus. É a esta fé que a igreja está nos chamando, quando o sacerdote apresentando o corpo e o sangue de Cristo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nós não dizemos isso tendo em mente simples e unicamente, isto é, Senhor, eu não sou digno de comungar, isto é, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Não é primeiramente isso, né? Como que você dissesse que você não é digno que você o comungue da mesma maneira que o oficial romano não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Não, primeiramente não é esse o significado. Primeiramente é da mesma maneira que o oficial romano fez um ato de fé extraordinário, nós somos chamados a, fortificados pela graça, fazer um ato de fé semelhante.
Eu creio, Senhor. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio porque Tu o disseste. Entramos na fila da comunhão com toda a reverência. Entramos na fila da comunhão dizendo em Atos aquilo que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos ensinou. A fé é a certeza a respeito do que não se vê. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza a respeito do que não se vê. Nós não vemos. Nós não vemos humanidade, nós não vemos divindade, nós vemos apenas as aparências de pão e vinho. Mas nós dizemos, é o corpo e o sangue, a alma e a divindade. É nosso Senhor inteiro, a quem eu adoro. É o meu Senhor e o meu Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a exercitar esta fé. Como? Fazendo atos de fé. Não espere sentir arrepios, sentir calores espirituais, né? Para que você creia na presença de Jesus. Eu conversava com o padre Felipe, logo depois da sua ordenação, e eu perguntava a ele, e aí, qual foi a sua experiência imediatamente após a consagração na primeira missa? Porque todos nós fazemos uma experiência semelhante, como que, é mesmo? Valeu? Foi Jesus? Porque a gente não sente nada. Não sente nenhum calor nas mãos, a mão esquentou de uma maneira diferente, ou sentir uma luz espiritual que veio do... Não, você simplesmente diz, eu creio que Deus realizou, porque Ele o disse. Esta é a nossa fé. Nós precisamos viver de fé. Então, sempre que entrar na igreja, dobrar os joelhos e dizer de uma maneira atual, presente, meu Senhor e meu Deus. Quando receber Jesus na Eucaristia, dizer, atualizar a sua fé, dizer de uma maneira pessoal, eu creio, Senhor, que eu estou te recebendo a Ti, da mesma maneira que Tu estás no céu, inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Os olhos, a visão não alcança, o tato não alcança esta fé. O paladar não alcança, porque eu sinto gosto de pão. Mas eu creio, és Tu inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E essa realidade, nosso Senhor, pouco a pouco, como melhor lhe aprouver, vai fazendo com que isso repercuta cada vez mais profundamente, interiormente em nós, de modo que esta verdade vai se tornando uma verdade saborosa, uma verdade que nos enche de gozo, uma verdade mais certa do que a certeza que eu tenho em minhas mãos um microfone. Uma verdade inabalável, porque enquanto eu tenho certeza que tenho em minhas mãos o microfone, porque os meus sentidos me confirmam, a certeza que eu tenho que é Jesus na Eucaristia, é porque Ele me confirma, Ele me disse. Enquanto eu sei que eu tenho o microfone em minhas mãos, porque os meus sentidos me dizem, e nós sabemos que os nossos sentidos nos enganam em tantas ocasiões, Jesus, Deus, nunca me engana. Então, essa realidade vai crescendo pouco a pouco no nosso coração. Há um hino tão bonito, né? Muito mais bonito em latim que em português, sem sombra de dúvidas, e que nós já cantamos aqui tantas vezes, e que na solenidade de Corpus Christi, nós cantamos aqui na igreja, e tivemos a alegria de cantá-lo em latim e português, para que nos ajudasse a compreender aquilo que estávamos cantando, embora a sua melodia, né, quando eu aprendi a gostar do Adoro Te Devote, eu não sabia o que ele dizia, eu só achava
tão bonita aquela melodia, e sabia que ela cantava algo a respeito da fé da igreja, a respeito da Eucaristia, que eu já amava aquele canto. E depois que eu aprendi o que ele significava, amei mais ainda. E ele diz, São Tomás, então, por ocasião da instituição da festa a respeito da festa de Corpus Christi, São Tomás, ele compôs este cântico. E ouçamos aqui quanta beleza e quanto da fé revelada está presente. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências. A vós, meu coração, se submete por inteiro, porque vos contemplo, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham em relação a vós, mas somente em vos ouvir tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra da verdade. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui, na Eucaristia, oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, a humanidade e a divindade, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas, entretanto vos confesso, meu Senhor e meu Deus. Faça que eu sempre creia mais em vós esperar e em vós amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que a minha alma viva de vós e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me a mim tão impuro com teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velado, que escondido agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Meus irmãos, quando nós começávamos a celebração da Santa Missa, eu dizia que estávamos celebrando a missa votiva em honra a Nossa Senhora, suplicando o dom da fé, suplicando a Deus por intercessão de Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que nos suplique o dom da fé, para que tenhamos uma fé semelhante. Para terminar, cito aqui um pequeno texto do livro Imitação de Cristo, o livro 4, no capítulo 18, no número 3 e 4. Imitação de Cristo, livro 4, capítulo 18, nos números 3 e 4, em que ele fala dessas tentações de fé que às vezes vêm ao nosso coração. Vocês sabem que a festa de Corpus Christi teve início com a descrença de um padre. Ele começou a duvidar da presença real de Jesus na Eucaristia. E talvez algumas pessoas aqui, em algum momento da sua vida, tenham experimentado aquela descrença. Será mesmo que é Jesus? Não, mas Jesus falou que era Ele. Mas como dizer que é Deus ali presente? E o nosso livro aqui, que nós estamos estudando também, nos ensina isso, que essa realidade às vezes, esta tentação às vezes nos visita. E ele brevemente nos ensina dizendo: alguns são gravemente tentados acerca da fé neste sacramento. Mas isso não se deve imputar a eles, senão ao inimigo. É uma tentação para você descrer, não crer na Eucaristia.
Não te importes, nem disputes com teus próprios pensamentos, nem respondas às dúvidas que o demônio te sugere, mas crê na palavra de Deus. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Muitas vezes é de grande proveito ao servo de Deus passar por tais provações, porque o demônio não tenta os infiéis. O demônio não tenta os infiéis e pecadores, que já têm seguros, que já são deles. Aos fiéis devotos, ele tenta e molesta de vários modos. Persevera, pois, na fé, firme e simples, e chega-te ao sacramento, aproxima-te do sacramento com profunda reverência. E quanto ao que não podes compreender, encomendam tranquilamente ao Deus onipotente. Que você se aproxime de nosso Senhor e diga simplesmente: eu creio, Senhor. O Senhor está aqui, nas mãos do sacerdote, da mesma maneira que o Senhor está no céu. E o Senhor se dará a mim e estará na minha boca, da mesma maneira que o Senhor está sentado à direita do Pai, no trono de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.